Ô, Caio, é possível conviver com alguém que não me perdoe? Eu convivo com meu marido em separação total, por causa dos filhos que ninguém quer que eles sofram. Ela tá morando com um cara zero. Há 7 anos separada. Mas ele... Embaixo do mesmo teto. Ela não fala o tempo. Mas ele me odeia e não fala comigo. A rejeição me mata por dentro, pois eu amo ele. Eu vivo com medo do passado. Me dê uma palavra, Caio. Ela não diz há quanto tempo eles vivem assim? Não, mas manda pra gente, e querido. E também, por que ele te odeia? Será que, o que você fez? Você não quis mais nada com ele? Alguma coisa, não é? Você tem que me dar mais do que isso. Porque senão eu digo uma palavra que pode ser mágica para você. Só não se importe, minha filha, tenha paciência, vá com calma, olhe para as crianças. Coisas que eu não nasci para dizer. Caldinho de galinha, caldinho de caridade, esse tipo de coisa não é o que eu gosto de oferecer. Eu gosto de ir rascante na verdade. Senão vira consolação barata. Então me diga, por que ele te odeia? Ele me odeia porque alega que me odeia por isso, isso, isso. Segundo, por que vocês não moram juntos, mas não têm mais vida conjugal? O que foi que se interpôs? Como é que você diz que o ama e ao mesmo tempo não tem convívio com ele? É porque ele lhe odeia? Agora, o que provocou esse ódio nele? Teve a ver com você? Isso. Enfim, senão não dá pra gente falar pra dentro da realidade. A gente fica só na bolha. Ou então eu teria que só fazer uma oração e dizer assim: ó Deus, tu sabes o que está acontecendo com a tua serva, dá graça, sabedoria a ela, a casa dela. Mas eu acho que você não me pediu uma oração, você me pediu uma palavra. Então me ofereça a substância para eu poder dizer esta palavra. Ela, na sua fala, ela veio e escreveu aqui 1 ano. Não fala Sim, mais mas não. 1 ano é o tempo que eles estão debaixo do mesmo teto, separados. Separados. Por causa dos filhos. Mas o que eu estou lançando para ela é bem mais do que isso. Vamos adiante, ela vai precisar talvez de uns 5 minutos ou 10 para reescrever. Claro. Para explicar. Seja e mais vou enviar aqui, né? tá bom? Ô Caio, eu ficava abandonada em casa com as crianças e por falta de alguém para conversar, e pelo simples fato de uma conversa boa, eu traí ele. Não era sexo, Caio, pois eu não consigo nem me imaginar com outro. Embora não era sexo. Porque eu não consigo nem me imaginar. Embora eu não era sexo, perdão, Caio. Pois eu não consigo nem me imaginar com outro. Ué, como é que ela traiu? Ela traiu um sentimento dela. Embora sim, a necessidade foi só física. No sentimento? Ela se ficou paquerando o cara, né? Não, ela falou, foi peremptória, eu traí ele. Aí, em geral, as pessoas não dizem que traíram o outro porque sentiram uma atração no coração. Mas ou olhar se sentiram dela... massageadas. Não, quando uma pessoa diz eu traí ele é porque... É porque ela foi até o fim. A carência estava tão grande que ela pulou de cabeça na ponta da espada. Sim, mas e aí? Mas pelo relato Fato dela... é que pra ele... Isso foi a pior traição. Já foi. Aí ela falou assim, né? Daí, sem sabedoria, influenciada pela má interpretação da palavra, confessei a ele. Acabou a minha vida. Então... Por um ato que foi horrível e me arrependi amargamente. Eu não cheguei a falar na igreja, pois o medo desse por isso o medo desse pecado me achava. Foi objetivo, então. Eu digo, foi uma coisa objetiva, concreta. Ela transou com carinho. Que de outra feita, eu entendi o que ela quis dizer. De outro modo, se ela não se sentisse tão abandonada, tão largada, tão isso, tão aquilo, ninguém teria essa chance. Ela construiu uma autojustificação. Foi. Não conseguiria me imaginar com outro se eu estivesse sendo devidamente atendida. Mas como ele me abandonou aqui, isso. E os anos foram passando, só eu e as crianças, não teve outra... Alguém me adulou. Aí eu fui. Me enterneceu e eu caí e pulei na ponta da espada. E contei. Fiquei angustiada, contei para ele. E ele
meu Deus, o pessoal espera, eu não sei o que é culpa que faz isso, é culpa. Que faz a pessoa, além da burrice, cometer uma segunda, né? A primeira foi ter transado com o Consolador Anônimo, que chegou lá. A segunda foi contar pro marido que não sabia de nada o que tinha feito. No meio dessa história tem uma terceira burrice. A primeira foi ter transado. A segunda foi ter contado para quem não sabia e que, se soubesse, ficaria amargurado, sabe Deus por quanto tempo, se não definitivamente. E a terceira burrice, você pode imaginar qual seja? Não, Caio. Olha, tem uma chance enorme de ter passado na cabeça dela a seguinte reflexão subliminar. Olha, eu vou contar para ele, porque pode ser que ouvindo, até onde eu fui, pela ausência dele, ele se arrependa e passe a me dar o que eu estou querendo. Sim. Tem gente tão idiota Sim. no processo que é capaz de dizer: eu vou contar até onde eu fui, que é para ver se ele fica envergonhado, triste de a mulher dele ter feito isso sem necessidade. E passe a olhar para ela. Passe a olhar também implica em saber que nós estamos falando de você, querida. Não sei o seu nome, não sei quem é você, mas estamos descrevendo aqui a situação que você narrou, e importa que você também discirna quem você é. Porque nesse processo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que você fez uma transferência de saída, logo na primeira frase. Ela disse: me deixando sozinha com os filhos. Ela atribuiu a ele... Por falta de alguém para conversar, ficava abandonada. Abandonada. Me abandonou aqui, me deixou abandonada com as crianças. E por falta de alguém para conversar, eu dei. Não é? Então ela vem com uma autojustificação. Sim, cara. Extraordinária. O que que essa autojustificação revela sobre ela? O que que essa transferência revela sobre ela? O que que esse mecanismo inconsciente de chegar a dizer: vou contar, porque ele vai se condoer, vai se voltar para mim. Sim. O que que isso revela? Revela uma ingenuidade patológica, e revela uma autovitimização enorme, como todo bom auto-vitimizado, e revela também um potencial de tentativa de manipulação, de fazer com que o ocorrido não só seja atribuído como culpa do outro e não responsabilidade dela, mas ainda espera que com isso o outro se volte para ela. Então, no fundo, minha filha, lá no fim e lá na base, você tem que admitir o que foi que estava por trás disso tudo, ao invés de dar essa simplificada, porque senão, meu Deus, tem um monte de mulher que o marido fica o mês inteiro fora, 2 meses fora, e elas não ficam nas mesmas circunstâncias que você, e elas não saem por aí fazendo isso. Não saem. É feio transferir. Quando a gente peca, a gente peca. Quando a gente erra. A parte da gente a gente assume. A do outro, ele que enxergue. O máximo que você podia dizer é: eu caí num laço. Estava aqui sozinha, por causa de um monte de coisas, circunstâncias, atividades e tal. E eu abri espaços de carência dentro de mim e acabei fazendo o que eu não devia. Culpada, eu confessei a ele. E ele não me perdoou mais por isso. E é uma pena que ele não tenha lhe perdoado, porque perdoar no casamento nesse nível, é uma coisa que eu já falei 4 de vezes, mas perdoar no casamento não significa voltar a ter vida conjugal. Perdoar às vezes até para separar, né? Mesmo para separar a gente tem que se perdoar, mesmo para se divorciar a gente tem que se perdoar. E para não querer mais nada com a pessoa, mas morar debaixo do mesmo teto, também tem que se perdoar. Agora, ele é que tem que ser tocado nesse aspecto. Não precisa querer mais nada contigo, mas ele precisa te perdoar. Vocês vão ter que, de um modo ou de outro, ter uma vida comum o resto da existência por causa dos filhos que têm juntos.
Então como é que ele vai lhe odiar para sempre? Agora, dificulta muito mais se você e ele tivessem se separado, ido cada um para debaixo do seu telhado. Poderia ser que a essa altura vocês já tivessem feito evoluções muito maiores na direção de se falarem, se suportarem, se entenderem, se compreenderem em favor dos filhos. Mas ficar debaixo do mesmo telhado é como pegar duas pessoas que acabaram de se ferir e dizer: vivam juntos, partam o pão, tomem o vinho, celebrem tudo em comum. E tem mais, não digam a ninguém o que um fez ao outro. E ficam os dois na disfarçatez familiar e na igreja de que está tudo bem. Vão juntos, voltam juntos, mantêm a aparência por lá de fora e chispam de raiva ele, de humilhação zangada para com você. Agora, o que eu estou lhe dizendo é: entenda quem você é nessa história. O que aconteceu não é por causa da traição, mas por causa de quem você é. Não facilita a sua vida para o futuro. Você tem que primeiro se enxergar. Muito manipuladora, auto-vitimada, transferidora de responsabilidades. Ai de mim, foi a serpente que me enganou porque o homem me abandonou. Não para com isso, minha filha. Seja uma Eva sincera. A culpa foi minha, o tesão foi meu, a vontade foi minha, fui eu que fiz. A gente começa daí consigo mesmo, sem ficar acusando o outro. Eu só fiz porque você me deixou. Eu aposto que tu já disse isso para ele 1 milhão de vezes. E é o seu argumento com quem quer que saiba, porque foi o seu argumento comigo. Então primeiro se enxergue, se arrependa dos seus pecados. Seu pecado não lhe achará, ele já lhe achou. Agora, em nome de Jesus, se você chega com o coração arrependido, não é diante do marido sim também, mas é diante de Deus. Eu te digo, estão perdoados os teus pecados. E levanta pela fé sem culpa. Tu não serás visitada por nenhuma maldição, se tu andares na luz em verdade e com sinceridade. Agora, você não pode atrelar isso à obrigação dele te perdoar, porque será mais uma manipulação sua. Querer transferir para ele a culpa de não ter conseguido te perdoar, nem processar a coisa toda. Mas como não é com ele que eu estou falando, é com você, eu digo apenas a você: se enxergue e cure-se no que diz respeito a você. Porque é só com você que eu posso falar, eu não posso mandar recados para ele. Continua andando aqui com a gente, minha filha. Realmente, essa coisa maluca que piora tudo tem a ver com muito má interpretação e falta de sabedoria para viver. Lá no meu portal, você acha tudo isso em pesquisa. Se você escrever a palavra traição, você vai ver vídeos, textos, milhões de coisas sobre a mesma coisa aqui. Eu, de certa forma, vivo para repetir, minha querida. Isso. E você foi uma das amadas, queridas, foi objeto de mais uma das trilhões de repetições minhas sobre a mesmíssima coisa. Ao tanto de traição. Só tem aí. É demais. Traição. Então me ajudem vocês. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Vem IVTV. O canal é você.